Direto da redação. Mas deixa eu chegar ao Rio de Janeiro agora. Quem está comigo ao vivo aqui é Cláudia Freitas. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Roberto. Bom dia quem está com a gente aqui no Direto da Redação. Roberto, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós não vamos ter o segundo turno. Isso porque o atual prefeito, o Eduardo Paes, do PSD, ele foi reeleito neste domingo, derrotando aí o bolsonarismo já no primeiro turno. Com 54 anos de idade, Paes assume pela quarta vez o cargo de prefeito, o que é um feito inédito na história da capital fluminense. Paes obteve 60,47% dos votos válidos, o que representa 1.871.856 votos de um eleitorado que conta com mais de 6 milhões de habitantes. O seu principal oponente, o Alexandre Ramagem, do PL, que foi apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou em segundo lugar, com 30,81% dos votos. Tarcísio Mota, do PSOL, encerrou a disputa em terceiro lugar, com 4,2% dos votos válidos. Paes acompanhou a apuração na residência oficial da Prefeitura que fica na Gávea Pequena. Ao iniciar seu próximo mandato, ele terá, como prefeito, será o prefeito com mais tempo no cargo, ultrapassando inclusive Sérgio Maia, que foi o seu padrinho político. Ele já governou a cidade de 4 vezes, agora seria a quarta vez, de 2009 a 2012, de 2013 a 2016 e mais recentemente de 2021 a 2024. Então ele vai começar aí em janeiro seu quarto mandato. Essa é a segunda vez que Eduardo Paes vence no primeiro turno. Em 2012, ele alcançou 64% dos votos válidos, ou seja, bem parecida com essa eleição agora, de ontem, ele conseguiu aí mais de 64% também. Em sua campanha, Paes destacou sua experiência à frente da prefeitura, prometendo dar continuidade aos projetos iniciados e trazer novos avanços para a cidade. Já Alexandre Ramagem, candidato do PL, vinculou fortemente a sua imagem à do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi até ontem, até a reta final mesmo. Ramagem votou na parte da manhã na Barra da Tijuca, acompanhado de Bolsonaro e do filho de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. Após o anúncio da vitória de Paes, Ramagem declarou que estava satisfeito com o desempenho, ressaltando que ele começou a sua campanha em janeiro com apenas 2% da intenção de votos e agora terminou com quase 31%. Ele afirmou que se ele tivesse um pouquinho mais de tempo para a campanha, que ele teria sim chegado ao segundo turno. Nas pesquisas eleitorais, Roberto Paes, ele sempre liderou com folga. Ele e o seu vice, o Eduardo Cavalieri, incorreram pela coligação É o Rio Seguindo em Frente, composta pelos partidos PSD, PDT e PSD. Na eleição para vereador, vou falar um pouquinho agora aí dessa corrida eleitoral aí para vereador, o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro, do PL, foi eleito como o mais votado, com 130.480 votos. Isso aí ele acabou quebrando o seu próprio recorde. No entanto, o PSD foi o partido com mais candidatos entre os 10 mais votados, emplacando 6 nomes. Entre eles, em destaque ali, o Tainari Paula, do PT, que foi a terceira mais votada, com 49,9 mil votos. Esses resultados deram uma expectativa bem positiva para a nova gestão de Eduardo Paes, que ele ganhou com isso, uma força maior na Câmara Municipal. A gente conversou com o cientista político, o Márcio Malta, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal do Fluminense, e ele comenta algumas conjunturas que chamaram a atenção nessas eleições. Ele também faz uma previsão aí de como deve ser a próxima gestão de Eduardo Paes. Vamos ouvir. O atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, conseguiu se reeleger neste domingo com uma ampla vantagem. 60% dos votos conferiu que ele tivesse uma vitória no primeiro turno.
O segundo lugar, candidato Ramagem, apoiado pelo bolsonarismo, pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, com cerca de 30%, em nenhum momento da campanha decolou, sendo que o candidato, atualmente deputado federal pelo PSOL, Tarcísio Mota, não conseguiu um bom desempenho, ficando cerca de 4%. Isso demonstra a força de Eduardo Paes e, de certa maneira, também uma repercussão das eleições de 2022, quando ele apoia o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e consegue, assim, Eduardo Paes, também o apoio nessa eleição de setores da esquerda, como o próprio PT e partidos dessa base, desse leque, como o PCdoB. Em termos de Câmara Municipal, ele também teve um bom desempenho. Eduardo Paes conseguiu eleger diversos vereadores, não só do seu próprio partido, PSD, como da sua base. Assim como alguns partidos, como o PL, que representa esse bolsonarismo, tiveram também um bom desempenho, conseguem ter diversos vereadores, inclusive o mais votado da cidade, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, é o vereador mais votado na cidade do Rio de Janeiro. Partidos como o PSOL não conseguem reproduzir desempenhos bons, como das últimas vezes, e reduzir as suas bancadas. Destaque também para a vereadora eleita pelo MST, através da legenda do PT, mas representando o MST, Maíra. Em suma, Eduardo Paes ganha muita força, bastante cacife, e nesse momento é aguardar para ver se ele vai cumprir a promessa de exercer todo o seu mandato, ou se vai deixar daqui a 2 anos para concorrer ao cargo de governador do estado do Rio. Daí, Roberto, a análise, né, política do cenário que se forma agora no Rio de Janeiro com essas eleições, com a reeleição de Eduardo Paes e também com a nova formação ali da Câmara Municipal. Então, como o professor Márcio Malta disse, né, ele ganha força política. E ele tocou num ponto que é muito importante, né, que é a possibilidade de Eduardo Paes concorrer aí a governador do Rio nas próximas eleições, isso daqui a 2 anos. Então a gente vai ter que aguardar para ver aí o próximo passo, né, o que vai acontecer aí nos próximos anos. E ele perdeu 2 eleições, né, o Eduardo Paes, ele perdeu 2 eleições para governador aqui no estado. Uma foi em 2006, quando concorreu pelo PSDB e teve um pouco mais de 5% dos votos. Já em 2018, ele foi derrotado só no segundo turno por Wilson Witzel, do PSC. E ele contou, né, na época, o Witzel, ele contou com o apoio de Flávio Bolsonaro, do PL, que é filho aí do ex-presidente. Então vamos ver agora como é que, né, vai se desenrolar esse jogo político aí nos próximos 2 anos. Volto com você no estúdio. Cláudio, eu queria dar uma prorrogada aqui nesse tema aí, porque essa possibilidade do Eduardo Paes disputar a eleição para o governo do estado em 2026. Essa é uma possibilidade. Vários prefeitos, eles devem deixar o mandato no período, os prefeitos que já estão reeleitos, que eles não poderão disputar um terceiro mandato. Então, qual a tendência que esses prefeitos façam? É que eles, no meio do mandato, em 2026, na metade do mandato, eles renunciem para disputar a eleição. Esse é o caso, por exemplo, eu vou aqui pelo norte do estado, olha. O Elbert Rezende, de Macaé, deverá disputar um mandato, não sei se é vice-governador, como é que vai ser, tendo em vista que foi o prefeito com o melhor desempenho em termos de votos no estado do Rio de Janeiro. Ele teve a maior votação assim dos prefeitos no estado do Rio de Janeiro. O melhor resultado foi o do Elbert Rezende. Então deve disputar um mandato, na pior das hipóteses, de deputado federal. O Vladimir Garotinho, que também poderá, em 2026, renunciar, deixar o mandato com o vice dele, Frederico Paes, Vladimir, que é de Campos, e disputar o mandato de deputado federal. Nós temos também, vamos aqui, outros prefeitos aqui, eu não me lembro, mas assim, vai ser uma tendência. Alguns que já estão reeleitos, eles vão deixar o mandato no meio do caminho e vão disputar mandato de deputado federal, de senado, de governador, de vice-governador. Agora, o Cláudio, teve um pronunciamento, eu gostaria que você já entrasse, desdobrasse essa reportagem, porque teve um pronunciamento do Eduardo Paes após o anúncio do resultado, não teve? Vamos lá? Teve sim. Oi, Roberto, teve sim. O prefeito, né, do Rio de Janeiro, né, o reeleito agora, o Eduardo Paes, ele fez seu primeiro pronunciamento após vencer as eleições nesse primeiro turno, já nesse domingo. Foi em tom de agradecimento
né, e celebração. O Paes ele pediu o fim da polarização política e reafirmou compromissos de campanha, como a melhoria no transporte público, no sistema de saúde da cidade. Paes também fez o seu discurso aí ao lado de importantes aliados políticos, até para mostrar, ele estava pedindo ali o fim dessa polarização, então ele estava mostrando ali a aliança política dele, que tem ali partidos, inclusive, né, que seriam considerados aí os rivais, né? Então ele mostrou ali no palanque dele, né, desse discurso, aliados políticos, entre eles o deputado federal Pedro Paulo, do PSD, o deputado federal Antônio de Paula, que ele, inclusive, comentou ali na hora, né, que seria de um partido, né, conservador, de direita mesmo, Alessandra Molon, do PSB, Benedita da Silva, do PT, Marta Rocha, do PDT, Jandira Fegali, que aí representou o PSDB, Renan Ferreirinha, do PSD, Laura Carneiro, também do PSD, além do ministro da Previdência Social, o Carlos Lucas, do PDT. E ele destacou a importância de unir diferentes correntes políticas em prol do desenvolvimento do município. O prefeito aproveitou o momento para agradecer também o apoio do presidente Lula, dizendo, inclusive, que conta com ele nesses próximos 4 anos, para continuar aí o avanço da cidade. Vamos ouvir um pouquinho desse discurso do Eduardo Paes. Está aqui o deputado Marcelo Calero, o deputado Sorange, o deputado Luiz Paulo, o deputado Renan Ferreirinha, o deputado Guilherme Schneider, cadê? Laura Carneiro, essa mulher guerreira que está do meu lado há tanto tempo. Ministro Lupe, cadê o Lupe? Foi embora? Está por aí. Mas olha, eu acho que, primeiro, né, agradecer com muito carinho ao povo dessa cidade, né? Eu acho que você conseguir, Tony, ter o 4º mandato de prefeito, Marta, da mais incrível de todas as cidades do Rio de Janeiro, é uma honra enorme. Então, eu queria agradecer muito ao povo carioca pelo carinho ao longo desse tempo, desses anos todos, especialmente nesse período de eleição. O povo do Rio de Janeiro me tratou com muito respeito, até que ele não votava em mim. Eu não ouvi nenhuma crise, nenhuma agressão, né? Todos os cariocas me homenagearam, me saudaram, mesmo aqueles que não votaram conosco manifestaram seu carinho, sua gratidão. Então, queria agradecer muito ao povo dessa cidade, porque não é trivial você ser minha mãe, Dona Consuelo, uma salva de palmas para ela. Tetra, mãe. Aí, Cláudio, o Eduardo Paes, então, aí na sua saudação, né? Exatamente. Ele também mencionou o seu foco em melhorar os ônibus de linhas regulares e reforçar o sistema de saúde, com destaque para o fortalecimento das clínicas da família, para atender milhares de cariocas. E após esse pronunciamento aí que a gente acabou de ver, Roberto, ele seguiu para a comemoração da vitória, né, no recém-inaugurado Parque Oeste, que fica em Noaíba, na Zona Oeste, que foi assim a região, né, tem uma história ali, a região onde ele começou a sua trajetória política na década de 90, isso aí já com 23 anos de idade, foi na época ali que ele teve todo aquele apoio mesmo do César Maia, né? Ele começou como subprefeito, e essa festa contou aí com um show de Santos de Pilares e reuniu centenas de pessoas. Entre os presentes estavam, inclusive, nomes do samba como Marquinhos, Oswaldo Cruz de Açurica, que se juntaram aí aos apoiadores para comemorar essa vitória. Volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Cláudio. E aqui também, Cláudio, a gente já está entrando na fase final do programa aqui. A gente gostaria de destacar que essa eleição de 2026 foi a eleição que teve uma participação feminina muito boa. A representatividade das mulheres nos poderes legislativos ainda é muito pequena, né, Cláudio? Rio das Ostras não elegeu nenhuma mulher no legislativo, Cláudio. Assim, não vai ter nenhuma representante mulher. A Câmara ainda continua, vai ser ainda o clube do Bolinha, né? E a gente gostaria de enaltecer, falar assim para as mulheres que têm a projeção, e chamar a sociedade para a atenção, para a importância de participação, diversificar a Câmara, que tem ali representantes de mulheres, representantes de negros, representantes de diferentes etnias, para que os legislativos, não é só Câmara não, mas a LERJ, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, o Senado Federal, porque essa diversidade em termos de representação parlamentar é muito boa, né? Exatamente, Roberto. E é importante, né, que a mulher ela defender a própria causa, que está ligada à minha classe, né? Então,
é fundamental num período, inclusive, que a gente está aí falando sobre, principalmente a segurança da mulher. A gente está vendo um aumento aí dos casos de feminicídios, fora várias outras pautas, e então é importante essa representação da mulher, dela estar em todas essas casas, né, em todos esses poderes, para poder defender ali a nossa classe. Isso é importantíssimo. E assim, é lamentável quando a gente vê um resultado em que não há ali numa Câmara Municipal ou numa prefeitura, né, que você não vê ali em nenhuma secretaria, uma representação feminina. Realmente é preocupante até, Roberto. Perfeito. Cláudia, muito obrigado. Bom dia para você. Obrigada, Roberto, para você também, para todos.